livro Minha Lady Jane vai ganhar uma adaptação pelo Prime Video. A série estreia agora no dia 27 de junho e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o que vocês podem esperar dessa história com base no livro. A Lady Jane Grey, que é a protagonista desse livrinho aqui, ela existiu na vida real. As autoras do livro, elas deixam bem claro aqui no comecinho da história que essa é uma versão do que elas acham que a história da Lady Jane deveria ter sido. E afinal de contas, quem foi a Lady Jane na vida real? Eu vou falar pra vocês de uma forma muito resumida, porque a intenção do vídeo não é falar, sobre a Lady Jane verdadeira, e sim falar, sobre a Lady Jane aqui do livro. Mas de uma forma bem resumida, a Lady Jane Grey, ela foi a primeira rainha da Inglaterra, e ela ficou conhecida como a Rainha dos 9 Dias, porque foi exatamente durante esse tempo que ela governou a Inglaterra. Inclusive, historicamente falando, ela nunca foi considerada rainha, não tá nos registros que ela foi rainha, mas sim, ela foi a primeira rainha mulher que a Inglaterra teve. Mas, depois de 9 dias, tivemos ali alguns complôs, envolvendo a família dela, e ela acabou sendo executada por traição, tá? Então, assim, de forma bem resumida, essa foi a história real da Lady Jane Grey, mas eu recomendo que vocês assistam alguns documentários que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Aqui no YouTube tem vários documentários bem interessantes que contam a história verdadeira da personagem. Mas, como eu falei, o nosso foco aqui não é esse, O nosso foco é a história do livro, que é uma fantasia baseada aí na história da Lady Jane Grey, tá? Na época em que a Lady Jane, a verdadeira, governou a Inglaterra, existiu ali um conflito entre católicos e entre protestantes. E é aqui que a gente vai começar a falar da história do livro. E o conflito aqui não vai ser entre católicos e protestantes, e sim entre etianos e entre verdádicos. Os etianos são seres humanos que têm o poder de se transformar em animais. E os verdádicos, eles são ali uma outra parcela da população que não tem poder nenhum e que acham que os etianos deveriam ser banidos da face da terra. Então a gente tem um conflito ali entre essas duas espécies. Durante muito tempo, os etianos, eles não eram aceitos pelos verdádicos, eles eram queimados na fogueira, eles eram perseguidos, até que o rei Henrique descobriu que era um etiano e que tinha o poder de se transformar em um leão. E a partir disso, ele criou um decreto que dizia que os etianos tinham a liberdade de viver ali na sociedade, assim como os verdádicos. Mas é claro que, apesar desse decreto, o conflito entre etianos e entre verdádicos continuou. E é a partir desse ponto que a gente realmente entra, aqui na história do livro. Rei Henrique acaba falecendo e o seu filho Eduardo é quem assume o trono quando ainda era uma criança. Esse rei, ele teve várias esposas e ele teve 3 filhos, a Maria, o Eduardo e a Elizabeth. A Maria e a Elizabeth são consideradas filhas bastardas, pelo rei Henrique, então o Eduardo acaba sendo a única opção para herdar o trono, não só por ser o único filho legítimo do rei, mas também por ser homem. Só que o que vai acontecer na história é o seguinte: Eduardo, aos 16 anos, vai acabar descobrindo que tem uma doença e que tem pouco tempo de vida. Eles falam ali no livro que ele tem a moléstia, que a gente sabe, que é ali tuberculose. Então, o médico da coroa fala pra ele que ele tem de 6 meses a 1 ano de vida. E a situação vai acabar se complicando, por quê? Porque Eduardo não tem um herdeiro. Maria, que é a irmã mais velha do Eduardo, apesar de ser considerada filha bastarda do rei, seria a primeira opção para herdar o trono, só que ela não é considerada uma boa pessoa. A Maria, ela é uma verdática e ela tem horror aos etianos, então assim, se ela sentasse no trono, uma guerra entre verdádicos e entre etianos acabaria acontecendo, porque ela simplesmente ia queimar todos os etianos na fogueira. A Elizabeth, ela é volúvel, Ela muda de opinião de uma forma muito rápida, ela não tem, assim, uma firmeza, Então, eles também falam que ela também não é uma boa opção para o trono. Então, a bomba vai estourar no colo de quem? Da Lady Jane Grey, que é a próxima ali na sucessão, que é a prima do Eduardo. Gente, a Jane, ela me conquistou logo de cara aqui no livro, por quê? Porque ela é leitora e ela é completamente obcecada por livros.
livros, assim. A Jane, ela é obcecada por livros, isso é muito legal. E ela só tem 16 anos. O Duque, que é o braço direito do rei, ele vai dar a ideia de coroar a Jane como forma provisória, né? Até que ela se case e tenha um filho. E a coroa seria passada pro filho homem dela, pro primogênito que ela teria. Então, assim, a Jane, na ideia deles, ela seria ali uma rainha meio que provisória. Até ela engravidar, ter um filho, e o filho dela, se fosse homem, eles juram que vai ser homem, né? Enfim, a ideia é passar a coroa realmente para esse filho que ela vai ter. Ah, Vanessa, mas por que o próprio rei não se casa, né? E passa a coroa pro filho? Essa foi a pergunta que eu fiz enquanto eu li o livro, e eles respondem essa pergunta aqui na história, dizendo que o rei, ele tá realmente muito doente, ele não tem condições de se casar, muito menos condições de ter um filho. Então a Jane é a coitada que vai ser a escolhida para herdar a coroa mesmo, entendeu? E o Duque, que é o braço direito do rei, ele convenientemente tem um filho solteiro e ele vai falar pro rei que esse filho dele é a opção perfeita de esposo para Jane. Eu falei que eu não ia dar spoilers e eu realmente não quero dar spoilers do livro, mas assim, gente, o Duque, ele vai sugerir a Jane como rainha e ele convenientemente tem um filho para se casar com ela. Dá pra sentir o cheirinho aqui, né? Vocês estão sentindo. Eu sei, vocês são inteligentes, né? E assim, gente, o negócio vai ser muito rápido, porque eles vão discutir essa questão do casamento numa terça-feira e já vão marcar tudo pro sábado, tá? O casamento da Jane e do Gifford, o filho do Duque, já é marcado pro próximo sábado. O negócio é vapt-vupt, entendeu? Então, vamos falar um pouquinho da nossa queridíssima Lady Jane, que é aqui a protagonista dessa história, né? A Jane, como eu falei, ela tem 16 anos e apesar de ter um parentesco com o rei, ela não é muito presente ali na corte, porque ela prefere ficar quieta no canto dela, lendo os livrinhos dela. Ela ama ler, tipo, muito mesmo, e ela já leu sobre absolutamente tudo. E um fato interessante, a Jane, ela é considerada feia, tá? Pelas pessoas ali, pelo fato dela ser ruiva. Eles têm um preconceito gigantesco com ruivos. Então, assim, a Jane, ela é dito pra gente ali que ela é feia. Todo mundo considera ela feia por conta do cabelo, entendeu? Só por ela ser ruiva. Ela já foi noiva 4 vezes e nenhum dos noivados dela deu certo. Então, assim, quando a Jane descobre que ela tá noiva do filho do Duque, né, do Gifford, ela leva isso numa boa, porque, tipo, ela já ficou noiva 4 vezes, entendeu? E qual é a maior preocupação da Jane com relação aí ao seu noivo? É se ele vai ser uma boa pessoa ou não? Não, gente, ela não se preocupa com isso. A única preocupação da Jane com relação ao noivo dela é o tamanho do nariz do querido. Pois é. Porque o Duque, ele tem um nariz meio avantajado, entendeu? Então, quando a Jane descobre que tá noiva do filho dele, ela pensa, puta que pariu, será que meu noivo é narigudo igual o pai dele? Então, o que a Jane faz? Ela vai lá na casa do Gifford tentar conhecer o Gifford, porque os dois não se conhecem. Ela vai até a casa dele tentar conhecer ele, só pra ver se o nariz dele é grande ou não. Maravilhoso. Mal sabe a coitada da Jane que o tamanho do nariz do noivo dela é o menor dos problemas. Eu não considero o que eu vou falar agora um spoiler, porque a gente tá falando do livro e isso tá descrito aqui na sinopse do livro, tá, gente? Isso tá aqui na sinopse. Então não é spoiler. O Gifford, o noivo da Jane, ele não tem um nariz grande e não, ele não é feio. Pelo contrário, ele é um grande gostoso. E sim, ele é um etiano e o Gifford, ele tem o poder de se transformar em um cavalo. E assim como a Jane, o Gifford, ele também não fica presente ali na corte e quase ninguém conhece ele. Por quê? Porque, como eu falei, ele é um etiano, só que ele não tem o poder de controlar a transformação dele. Todos os etianos têm esse poder de se transformar em um animal quando quiser e voltar a ser humano quando quiser também. Já o Gifford, não. O Gifford, ele se transforma em um cavalo durante o dia e é um ser humano durante a noite. E essa é a transformação dele, ele não tem controle sobre isso. E assim, gente, a Jane, ela fica noiva do Gifford, ela não consegue ver ele quando ela vai na casa dele tentar ver ele, porque ele é um cavalo, né? Ele tá lá no pasto, pastando, e ela não consegue ver ele. E ninguém conta pra ela que ele é um etiano. Ninguém conta pra ela que o marido dela é um cavalo durante o dia, entendeu? Pois é. E a história vai ser basicamente a seguinte: a Jane e o Gifford, eles realmente se casam. Eu acho essa parte do casamento deles uma coisa muito legal, porque é quando ela vê ele pela primeira vez e quando ele vê ela pela primeira vez também, tá? E assim, o Gifford, ele vai ver a Jane lá do altar
E fica muito claro que ele já vai ficar muito balançado com ela e ele vai achar ela linda. E eu achei isso muito incrível, porque eles dizem que a Jane é feia por ser ruiva. E o Gifford, ele fala assim, ela é linda, apesar do cabelo. Enfim, é aquela coisa do amor à primeira vista, só que é óbvio que esses dois, eles não são um casal convencional, né? Assim, e os dois, eles vão tretar loucamente. Então, a gente pode dizer, sim, que temos aqui um Enemies to Lovers, porque de início, sério, os dois só trocam farpas. E é maravilhoso de ver. E além dessa questão do Enemies to Lovers, a gente tem isso aí também, né? Do casamento por conveniência. Então, assim, é o clichê que todo mundo ama. É um casal maravilhoso. Eu fiquei encantada pela história desse casal. Eu amei a forma como eles brigam, mas, assim, ao mesmo tempo que você vê um trocando farpa com o outro, dá pra ver que a gente já tá vendo ali uma paixãozinha nascendo entre os dois, sabe? Então é muito legal. A combinação perfeita. E eu tenho que falar, eu queria muito ter visto mais desse casal ao longo do livro, porque assim, eles são os protagonistas. A gente tem aqui capítulos pelo ponto de vista do Gifford e pelo ponto de vista da Jane também, tá? Só que os personagens secundários, como por exemplo o Rei Eduardo, são personagens que têm um destaque muito grande aqui também. Então, sim, nós também temos capítulos pelo ponto de vista do rei, entendeu? Então, o romance, tipo, eles se casam, a gente tem o casamento por conveniência e tudo, só que a sensação que dá é que o romance do casal em si não é o foco da história. Eles focam bastante também nesse conflito dos etianos e dos verdáticos. A gente vai ter uma descoberta ali envolvendo o rei, que vai ser uma treta gigantesca, então eles focam muito também nessa questão aí envolvendo o rei, sabe? Que eu não vou falar pra não dar spoiler pra vocês, mas assim, a gente tem uma movimentação muito grande na história ao redor do conflito entre os etianos e entre os verdáticos, e não só ao redor do romance entre a Jane e o Gifford, tá? E vale ressaltar também, esse livro ele não tem hot, tá? Então assim, a gente só tem aquela tensão, aquela coisa entre o casal, sabe? E só mesmo, assim, não tem, eles não se aprofundam muito no romance dos dois. Mas, apesar de tudo isso, a história é incrível. Eu amei que as autoras, elas pegaram uma história pesada, né, que é a história da Lady Jane Grey, e elas conseguiram transformar essa narrativa e levar isso pra fantasia, né, porque é um livro de fantasia, e elas narraram e elas apresentaram pra gente uma história pesada de uma forma divertida. Sabe, esse livro ele é muito gostoso de ler, ele é leve, os personagens são engraçados. É muito bom, é muito bom. E eu tô com muitas expectativas pra série da Amazon. Só que eu tô sentindo que a série da Amazon, pelo que eu vi do trailer, eu acho que ela não vai ser tão fiel assim ao livro, eu acho. Tá, vamos ver quando lançar, né? Mas, assim, à primeira vista, assistindo o trailer, eu senti que ela não vai ser muito fiel, não. Eu tô com uma ideia de fazer um vídeo analisando o trailer aqui com vocês. Não sei se vai dar tempo, né? Porque a série já estreia agora, no próximo dia 27. Mas, por enquanto, eu acho que é isso. E eu também tô bastante curiosa pra saber como que eles vão dividir a série da Amazon. Porque o livro, ele é dividido em duas partes. Essa daqui é a parte 1 e essa aqui é a parte 2. Então, será que a série da Amazon vai ter 2 temporadas ou uma temporada só? Fica essa questão também. Sem falar que esse livro, ele faz parte de uma série de 6 livros, só que cada livro conta a história de um personagem diferente. Então, assim, a série da Amazon só tem isso aqui pra adaptar, entendeu? Então, não sei como que vai ser. Vai ser mais de uma temporada? Não sabemos, mas eu tô muito curiosa pra saber e principalmente eu tô muito curiosa pra assistir essa série também, porque eu acho que ela vai ser incrível. E a dúvida que fica é, será que os personagens na série da Amazon vão ser etianos e vão se transformar em animais ou não? Porque o trailer não mostrou, entendeu? Então fica com essa dúvida aí. E, gente, por enquanto é isso. Eu quero ver se eu consigo trazer uma análise do trailer e um bate-papo sobre o trailer antes da série ser lançada. Não sei se vai dar tempo. E por enquanto é isso. Contem pra mim nos comentários quais são as expectativas de vocês pra minha Lady Jane, né? Se vocês vão acompanhar a série do Prime ou não. E se você já leu o livro, contem também o que você achou do livro. E se você ainda não leu o livro, o link pra compra dele na Amazon tá na descrição do vídeo e ele também tá disponível no Kindle Unlimited, então vale muito a pena. E por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um big beijo e até o próximo. Tchau!